Fala rapaziada, tranquilo? Meu nome é Gustavo Campelo, esse aqui é meu canal, onde eu falo sobre a teoria e a prática do web design, para que você evolua o nível dos seus trabalhos. O tema do vídeo de hoje vai ser como você fazer efeitos de interação, tanto com o efeito scroll da página, como interação com o mouse. Antes da gente ir para a tela do computador, eu queria pedir para você, por favor, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, curte o vídeo, isso daí apoia muito. Se depois você achar que esse vídeo não foi útil para você, você pode tirar sua curtida, dar um dislike sem problema, beleza? Muito obrigado. Ó, eu tô aqui na tela do computador, eu tava fazendo esse projeto aqui para um tutorial para nossa comunidade de web design, a Web Hub. Se você quiser entrar para nossa comunidade, lá vai ter tudo que você precisa para evoluir ainda mais os seus trabalhos. Se você é iniciante, também serve para você, lá é do básico ao avançado. Você aprende tudo para se tornar um web designer de sucesso, ainda mais. O link está na descrição. Então a gente estava fazendo esse projetinho aqui no Elementor. Aí eu falei, pô, tem muita gente que fica em dúvida de como fazer efeito de scroll aqui no Elementor. Então eu já vou aproveitar e vou fazer um vídeo para rapaziada do YouTube também. Esse daqui ficou o seguinte, ó. Eu fiz um efeito de scroll nesses cometas aqui, nesse portal e nesses outros planetinhas que estão aqui no canto também. Para a gente fazer esse efeito de scroll, você tem que colocar a sua imagem à parte, né? Então ela não pode ser parte do plano de fundo, é claro, né? Senão você só consegue fazer o efeito em um elemento inteiro se todas essas imagens fossem parte do plano de fundo. Aí não teria como eu fazer efeitos de forma separada nela, né? Então eu inseri o plano de fundo, que é esse daqui, ó. Esse maiorzão aqui, tá vendo? Ele é sem nada. Aí depois eu inseri uma imagem, que são essas estrelinhas aqui no fundo. Nelas eu também coloquei um efeito de movimento para a direita, né? Quando eu scrollo a página. Coloquei esses cometas aqui. Eles também têm um efeito de movimento à parte, ó, você pode ver. Tá vendo? Várias imagenzinhas. O portal, esses planetas. E o resultado fica bem maneiro. Ó, quando a gente scrolla a página, esse nosso portal, ele dá um scale, né? Ele dá uma ampliada. E os nossos cometas, eu pus um efeito de movimento para eles irem para a esquerda e para baixo, né? Então eles estão se movendo na diagonal aqui. Aí dá essa impressão, né? Que quando você rola a página, ó, eles correm, tá vendo? E também, no nosso efeito aqui, eu pus um efeito de blur no scroll do mouse. Fica bem maneiro, tá vendo? Ó, se eu rolar por aqui, ó, é mais legal ainda, né? Tá vendo? Bem maneiro. Você só tem que tomar um pouco de cuidado quando você for fazer isso na sua página, para que ela não fique muito pesada. Essa daqui, no caso, eu tenho certeza que ficaria um pouco, né? Se algum usuário for entrar nesse site aqui e ele tiver um PC um pouco mais fraco, pode ser que trave. Então, assim, é bom que você não exagere muito nos seus efeitos de movimento. Esse daqui eu fiz vários, né? Também porque era uma aula de estudo, então não tem problema. Era só de exemplo. Sempre quando você for fazer efeito de movimento, também é importante que você otimize ao máximo as suas imagens, beleza? Então você pode ver, ó, essas imagens aqui, por exemplo, desses cometinhas que eu coloquei aqui, ó, esses cometas, tá vendo? Eles têm 4 KB, então eles estão bem otimizados, beleza? Você faça isso também nas suas imagens, né? Se você puder, salvar ela em JPEG, senão você vai salvar em PNG mesmo. Mas aí, ó, você entra no Tiny PNG, aí você joga a sua imagem aqui dentro, que aí ele vai dar uma comprimida nela, beleza? Ó, então eu vou criar uma nova página aqui. Vou colocar o nome de Scroll Aula. Vou deixar esse excluir aqui, só para eu saber depois que essa página eu posso excluir. A gente pode fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou fazer só o início que eu tinha feito aqui, só para a gente poder entender o efeito de scroll mesmo. Então eu vou criar um container. Antes, né, deixa eu vir nas configurações da página. No layout eu vou tirar esse menu, né? Vamos colocar Elementor Canvas, que agora está a tela do Elementor, né? Eles traduziram. Aqui, ó, no nosso container Py, altura mínima, eu vou colocar em VH. Vou jogar 100% de VH.
E aqui, ó, na largura do conteúdo, em vez de encaixotado, né, em caixa, vou colocar largura total e já vem 100%. Aqui no nosso plano de fundo em estilo, eu vou colocar o meu plano de fundo, né? Ó, tá vendo? Se fosse o plano de fundo liso, seria só isso daqui. Mas aí eu coloquei as estrelas, os cometas, os planetas, aí ficou assim. Mas ó, se fosse só o plano de fundo. Aqui em tamanho de exibição, a gente pode colocar em cobertura, que aí ele vai cobrir 100% da tela, né? Ó, mesmo se a sua tela for uma tela widescreen, né, for uma tela bem grande, ele vai cobrir tudo, beleza? Se você quiser, só por conta de boas práticas, né, aqui em repetir, a gente pode colocar não. Na posição, a gente pode colocar centralizado, ó, centro ao centro, beleza? Voltando aqui para desktop. Agora aqui eu posso colocar as minhas estrelas, então eu venho aqui, ó, e jogo uma imagem aqui dentro. Nesse plano de fundo eu vou colocar as estrelas. No caso, eu salvei elas em PNG, mas elas estão vindo assim, ó, tá vendo? Com esse brilho. Porque eu fiz uma arte delas no Photoshop, aí elas já estavam assim. Então o que eu posso fazer é vir em avançado e eu posso colocar um efeito CSS. Mas para sua imagem, você não vai ter que fazer isso que eu estou fazendo, né? Eu só estou fazendo porque elas estão com esse efeitozinho preto mesmo, né? Essa sombra preta. Então, eu posso vir aqui, ó, colocar Selector, abrir e fechar a chave. E aqui eu coloco Mix, Blend Mode. Esse Blend Mode, ó, esqueci qual que era. Deixa eu ver. Venho aqui, ó, nas minhas estrelas, avançado. Ó, é o Color Dodge. Né? Porque tem vários tipos de Blend Mode. Esse daqui, no caso, é o Color Dodge. Assim, ó, tá vendo? Ó? Antes, né, com essa faixinha preta, né, esse sombreado. Se aqui na largura a gente colocar 100% do conteúdo, a gente pode ver o antes, como fica. E depois desse efeitozinho aqui, ó, do Mix Blend, tá vendo? Some aquela sombra. Beleza, vamos supor que eu quero fazer o efeito de scroll aqui nesse plano de fundo de estrelas mesmo, nessa imagem. Só que para isso, né, eu preciso ter o scroll do site, então eu tenho que ter coisas embaixo aqui. Eu vou criar uma seção. Layout aqui, ó, VH, vou colocar 100% também, só para a gente poder ter esse scroll aqui, ó, da tela, né? Que se tivesse só uma seção, não teria scroll. Eu posso vir nesse meu plano de fundo, em avançado, você pode ver que a gente vai ter os efeitos de movimento aqui, ó. Tá vendo? Eu tenho tanto Scrolling Effects, que são efeitos de movimentos com scroll, como eu tenho efeito de movimento com mouse. O que eu fiz aqui foram só efeitos de movimento com o scroll da página, então ó, eu ativo. Aqui ó, tem vários tipos de efeitos, né? Tem o efeito vertical, então ela se mexe para cima ou para baixo. O horizontal ela vai se mexer para a esquerda ou para a direita. O transparência, né? Então, ó, aqui, ó, ele tá opaco, né? A gente pode ver ele. Vamos dizer que eu vou colocar um fade out e quando eu descer, ele some, tá vendo? E quando eu voltar, ele aparece, ó. Ó, ele tá branquinho aqui, né? E quando eu desço, ele some. Um blur também a gente pode dar, né? Que é um desfoque. Então, quando eu desço a tela, foi o que eu fiz aqui no texto, ó. Quando eu desço a tela, vocês podem ver que o texto, ele dá uma desfocada. Ó, tá vendo? A rotação e a escala. Esse meu texto aqui, além dele dar um desfoque, ele dá também uma escala. Então, ele cresce e ganha esse desfoque, ó. Vocês podem ver, tá vendo? Ele cresce um pouquinho. Esse portal aqui eu pus também uma escala, então ele cresce também, ó. Beleza? Aqui na estrela eu fiz o seguinte. Quando eu rodo a tela, vocês podem ver, né? Não sei se dá pra perceber direito, mas a minha imagem de estrela, ela anda um pouquinho pra direita. Então aqui, ó, no horizontal scroll, eu posso vir aqui, aqui tá pra esquerda, eu posso colocar pra direita. A velocidade é o quanto ele vai caminhar para a direita quando eu scrollar a página. Então, se eu colocar, por exemplo, 1, ele só vai um pouquinho, ó. Eu scrollo, tá vendo? Só anda um pouquinho.
bem devagarzinho mesmo. Se em vez de 1 eu colocar 10, ele vai andar muito mais. Ó, tá aqui, né? Nosso plano de fundo. Se eu scrollar um pouquinho, ó, você vê que ele anda muito mais. Ele corre muito mais. Eu vou colocar uns 4. Já tá bom. Agora eu vou pegar essa imagem aqui e vou duplicar ela. E só pra gente entender ainda mais, né, caso ainda tenha ficado alguma dúvida aí pra vocês, eu vou colocar uma imagenzinha de cometa aqui. Então, um cometa, mas aí o cometa ficou aqui na parte de baixo, né? Como é que eu fiz para que ficasse assim, ó, para que ficasse uma imagem em cima da outra? Aqui nas nossas estrelas, em avançado, a gente pode colocar a posição dela em absoluto. Quando o meu elemento ele entra em posição absoluta, ele não conta mais como espaço aqui dentro do nosso container. Então, se eu vier no cometa também e colocar ele como absoluto, ó, layout em posição absoluta. Pronto, você pode ver que o meu cometa ele pode ficar em cima das estrelas. Se eu pegar e duplicar esse cometa, aí vai dar outro cometa. Tá vendo que ele já fica em cima desse? Então, quando a gente coloca essa posição absoluta, o nosso elemento aqui no container Pi, ele deixa de contar o tamanho dele, né? Então, eu posso colocar 20 imagens aqui, que ficaria uma em cima da outra. No caso, eu só vou colocar um cometa. Vamos vir aqui na nossa imagem, ó, já está em 100%. Só que você pode ver que quando a gente deu a posição absoluta para ela, ela ficou em um tamanho menorzinho. A gente pode vir aqui em conteúdo, ó, tá em largo, tá vendo? 1024 por 1024. Se a sua imagem for ocupar toda a tela, você pode colocar em completo. Aí sim ela vai ocupar toda a tela. Como a gente tinha feito antes, né? Colocou a largura aqui no estilo em 100%. E os cometas não tem porquê, né, eles serem tão grandes assim, já que eles são pequenininhos assim mesmo. Aqui no absoluto eu posso ajustar a posição dele. É legal que você ajuste a posição da sua imagem aqui sempre em VH e VW. O VW ele seria a porcentagem que você vai mexer a sua imagem na horizontal e o VH seria a porcentagem na vertical. Então, se for uma tela maior, ele vai seguir. Se for uma tela mais larga, ele também vai seguir. Ó, a gente pode ver aqui no desktop, estando em pixels, né? Eu coloco centro. Esse daqui ficou meio que no centro, né? Não tá 100% no centro, calma aí, ó. Tá vendo? Se fosse aqui, ficaria no centro da minha tela. Porém, se eu for em uma tela maior, mais larga, ó, você pode ver que ele já joga para a esquerda. Se eu quisesse que ela ficasse realmente no centro, né? Eu poderia vir aqui, ó, e colocar isso em VW. Se eu mexer aqui, ele vai seguir. Você pode ver que a distância aqui do meu cometa para a minha margem da tela é essa daqui. Se eu colocar em uma tela maior, fica a mesma. Tá vendo? Então, o VW você vai colocar na sua posição horizontal e na vertical você vai colocar em VH, em vez de pixel. Beleza? Esse nosso cometinha, vamos colocar um pouco mais para o centro aqui, ó. Tipo aqui assim. Aqui na imagem ele já está em 100%. Agora aqui, ó, a gente pode vir de novo em avançado, efeito de movimento. Já está ativo o Scrolling Effects, porque eu dupliquei esse meu cometa da imagem das estrelas, né? Que eu já tinha ativado aqui, os efeitos de scroll. Agora, além da horizontal, ó, só que aí no caso ele está indo para a direita. Eu quero que ele vá para a esquerda, né? Que seria o sentido dele mesmo, né? Ele está assim, então ele vai para baixo e para a esquerda. Vou colocar aqui, ó, to left, beleza? Assim ele vai andar para a esquerda. Você pode ver que quando você coloca ele para a esquerda, ele já mexe um pouquinho ali, né? Isso daí não tem muito como fugir, só se você viesse aqui, ó, e jogasse em 50%, mas aí ele vai perder também o movimento dele. Então, deixa assim mesmo. Aqui no vertical scroll, a gente pode colocar, em vez de up, né, para cima, a gente pode colocar para baixo. E agora você pode ver que o nosso cometa, ele se move na diagonal. Ó, as nossas estrelas mexem para a direita e o nosso cometinho aqui para a esquerda, tá vendo? Fica muito maneiro.
esse efeito. Ó, agora só para mostrar aqui para vocês esses outros efeitos. O de transparência, por exemplo, se eu ativasse, teria que ser fade out, né? E aqui, ó, o viewport seria a partir de onde que eu vejo esse efeito acontecendo. Se eu colocar 50% da tela, ele só vai quando eu desço, ó, tá vendo? Aqui ele tá visível, conforme eu desço, ó, ele corre até sumir. Se eu colocasse fade in aqui, eu não vejo ele direito. Quando eu scrollo o mouse, aí ele fica mais visível, né? Diminui a transparência dele. Eu tenho o blur que eu falei para vocês, que é o desfoque. Se eu ativar, eu posso colocar fade out, que é só para ter esse desfoque conforme eu scrollo a minha página para baixo. No caso aqui, ó, esse viewport eu teria que colocar também em 50%. Aí quando eu mexo a página, ó, você pode ver, ó, que aumenta o desfoque dele. Eu posso colocar até um pouco mais assim, ó, né, aqui em 60%. E aí aqui realmente o desfoque dele fica no zero e ele só fica desfocado quando eu desço a página. Tá vendo? Pode ser também uma opção, caso faça sentido para você, a rotação, mas aqui para o cometa não faria sentido nenhum, né? Ó, tá vendo? Ele faria uma curva aqui, né? Dá para ter a rotação para a esquerda ou para a direita, seria para cima no caso, ó. Aí ele faz essa curva. E dá pra gente também colocar o scale, que foi o que eu coloquei aqui no texto, né? O meu texto, ele aumenta um pouquinho, foi o que eu fiz nesse portal também. Você pode ver que esse portal, inicialmente, ele tá médio aqui, né? E conforme eu dou scroll, ele aumenta o tamanho. Ó, vou jogar aqui o viewport em 50%, né? Ou então, até que eu veja que aqui nesse ponto da página, ele tá sem esse efeito. E esse efeito realmente só acontece quando eu scrollo. Ó, assim no caso, ó, se tivesse aqui no zero, você pode ver que ele já está com uma certa escala aqui. Se eu jogo para cá, eu jogo, né, até eu ver que sumiu essa escala. Ó, ela sumiria aqui, ó, no 62%. E agora, se eu scrollar a página, ele desce, né, na diagonal e ainda tem esse scale. Posso aumentar ainda mais o scale, ó, só para ficar mais visível. Olha só, tá vendo? Vários efeitozinhos. Além do efeito de scroll, a gente também tem os efeitos com mouse. Se fazer sentido para vocês, mas efeito com mouse, a gente tem que tomar bastante cuidado. Eu já vi um monte de página que o cara, ele coloca alguma imagem que ela tem interação com o mouse, só que acaba que fica meio chato, porque sempre que o cliente, o usuário do site, ele mexe o mouse dele para um lado ou para o outro, aquela imagem fica seguindo, e se for um movimento muito forçado, aí estraga ainda mais o layout da página, porque fica uma coisa muito forçada, então você tem que ter cuidado. A gente pode colocar aqui em mouse track, e aqui a gente vai ter o oposto ou na direção do mouse. O oposto, ó, se eu mexer para cá, ó, mas se eu subir um pouco mais esse speed aqui, ó, aí vocês podem ver melhor esse efeito do mouse, tá vendo? Se eu jogo pra cá, ele vai indo contra o mouse. E dá pra colocar também o a favor do mouse, que é na direção, ó. E aí ele vai seguindo. Tá vendo? Se eu vou pra baixo, ele vem pra baixo. Se eu vou pra esquerda, ele vai pra esquerda, pra direita. Aí dá pra você criar 1001 layouts, né, usando esses efeitos aqui. Só usar da sua criatividade. Vou tirar. Ah, também tem esse 3D aqui, ó, mas isso não funciona tão bem, só se o seu objeto ele for realmente 3D, porque senão o efeito fica meio estranho. Porque aqui no caso não deu para ver direito. Vou colocar uma outra imagem aqui, só para vocês verem. Ó, vou pôr essa Pringles aqui, ó. Avançado. Efeito de movimento. Mouse Effects. 3D. Ó, tá vendo? Se esse fosse realmente um objeto 3D, pode ser que ficaria maneiro. Mas aqui a Pringles, como ela é 2D, não faz tanto sentido assim. Beleza? Então é isso, rapaziada. Esse foi o vídeo. Eu espero que tenha ajudado você.
Se sim, eu peço que você curta, se inscreva no canal, comenta aqui embaixo o que você achou, se tiver alguma dúvida também, pode deixar aqui que eu vou tentar ao máximo te ajudar. E é isso, muito obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima, valeu!